Boa noite, mais uma vez aqui estamos. Desta vez, eu espero que nós estejamos mais serenos, esperando o nosso retorno, as nossas atividades, cada vez com mais vontade, com mais na necessidade, para que nós estejamos novamente juntos, dentro da nossa casa espiritual, realizando as nossas tarefas na seara do Mestre Jesus. Espero que todos estejam bem. Vamos fazer a nossa oração para iniciarmos esse nosso encontro. Primeiramente, sempre agradecendo a Jesus, aos Espíritos amados que nos auxiliam, que nos amparam, que nos dão toda a força e que estão presentes em todos os momentos de nossas vidas, nas tribulações e nas alegrias. Nós agora vamos agradecendo ao nosso mentor querido, nosso querido Eurípides Barçanufo, que está nos amparando, que está nos abraçando, mesmo nessa distância em que nos encontramos, ele nos envolve. Nesse momento em que nós todos estamos juntos, reunidos, em nome de Jesus, Ele está conosco, nos dando fortalecimento, nos dando todo o direcionamento daquilo que nós devemos realizar. Vamos colocando então em tuas mãos, querido irmão, que todas as nossas decisões sejam pautadas na luz, na paz e na serenidade, e principalmente no amor fraterno. E assim nós vamos rogando que Jesus possa envolver todo o Consolador em todos os seus ambientes, desde as profundezas do solo até a construção espiritual, envolvendo tudo ao entorno, em muita luz, os lares das pessoas, toda a rua, e assim, que num único coração, nesse momento, abracemos a nossa casa e juntos dizemos: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai de infinito amor e misericórdia. E assim nós agradecemos mais uma vez por tanto amor. Que assim seja. Vamos hoje falar sobre Mar de Rosas. O que a gente mais deseja é viver num mar de rosas. Tem músicas a respeito, músicas internacionais que falaram sobre o Mar de Rosas. E sempre quando nós ouvimos essa menção, a gente vê um lado positivo e o outro lado negativo. Você está pensando que você está no Mar de Rosas? Quer dizer, todo momento de dificuldade vem essa expressão Mar de Rosas. Mas por que será que nós criamos essa expressão idiomática ou essa ideologia de quando as coisas não estão muito bem? Jesus falou em Mateus 5,26, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último cêntimo. Então, o Mar de Rosas está por perto disso. Nossa vida, na verdade, ela é um mar de rosa, onde nós navegamos e nós vamos nos ferindo aqui e ali, com os espinhos, porque onde tem rosas, claro que tem espinhos. Normalmente saímos desse mar ou da nossa navegação com vários ferimentos. Alguns são leves, arranhões, mas outros são mais profundos, ficam expostos e com o tempo se alastram com graves infecções, que demandam muito tempo para serem curados. Essas feridas que nós carregamos. Carregamos nossas histórias com muitas glórias e contabilizamos também muitas derrotas. E nesse mar de rosas flutuam em nossas águas
tranquilas, horas super revoltosas, as rosas, juntamente com seus espinhos. Agora eu vou narrar uma história para ilustrar a nossa reflexão de hoje. Muito tempo atrás, muito tempo mesmo, lá num passado bem remoto, havia um lugarejo nos países nórdicos. E lá existia um homem poderoso, ele era dono de quase todas as terras da região. Ele era despótico, embora com todo o seu poder, todos o temiam, mas dele dependiam. Autoritário, ele não admitia que as suas ordens fossem descumpridas, aplicando severas penas aos infratores. Criou uma legião de inimigos, tanto no meio dos habitantes do lugar, como também na dimensão espiritual. Esses da dimensão espiritual o espreitavam, procurando o momento certo para a vingança. Ele não tinha amigos. O seu próximo, que se fazia próximo, apenas o suportava. Guardava no coração a certeza que um dia se vingaria. Juntou-se ao séquito de infelizes que odiavam esse senhor poderoso e arquitetou um plano. Um belo dia saíram, já estava tudo arquitetado, e seguiram a rotina normal, cortando árvores, porque era uma madeireira muito grande para o patrão. E o patrão sempre estava lá para ver se tudo estava saindo certo e se ninguém estava roubando madeira ou enfim. E o falso amigo, então, atraiu esse homem para uma caverna. Com alguma desculpa, ele criou e deu certo. O homem foi até a caverna com ele e estava tudo combinado. Ele saiu rapidamente, deixou o homem lá dentro, aguardando por uns instantes, e nisso fecharam a porta, a boca, a entrada da caverna foi completamente vedada. E ali, esse homem poderoso foi deixado sem água, em total solidão, sem comida, e o que era pior era o extremo frio, que ali era normal nessa região. Mas era normal, frio, eles estavam acostumados quando estavam preparados para isso. E naquela hora ele ficou ali, à míngua. E durante alguns dias ele sobreviveu. O seu desencarno foi lento, com muitos espasmos causados pelo frio, pela fome, pela sede, e o que era pior, ele reconhecia os inimigos que ele havia feito e que ele tinha mandado degolar ou decapitar, ou enforcamento. Além da agonia do momento, de todo o sofrimento que ele estava passando, ele começou a sentir um medo muito intenso de todos aqueles que estavam ali, ameaçadores, que eram da outra dimensão espiritual, mas ele percebia, ele sentia que, embora ele estivesse com todos aqueles que o odiavam, ele sentia um ódio muito maior por aquele que o havia traído. E assim ele desencarna, num processo lento, com muito sofrimento e desespero. Para a população do lugar, que ninguém foi lá procurar o corpo, nada, porque foi dado como sumido, desaparecido. Para a população do lugar, olha, foi um alívio, sentiram então o gosto da liberdade, não eram mais oprimidos por aquele tirano. E aquele que traiu, que era o pretenso amigo, também estava feliz, porque ele assumiu a posição daquele homem. E
Lógico que ele ficou rico, ficou tranquilo, então a sua vida era um mar de rosas. E o tempo passou e novamente esses dois seres se encontraram numa relação muito próxima, mas em situação diferente. Agora eles eram líderes de dois povoados, na mesma região que moravam antes. Eram machos alfas, os dois seguiam à frente, eram os líderes daquela população, dos dois povoados. E eles competiam entre si, justamente no mercado de madeira. E era comum as lutas que eles entravam em conflito, era muito frequente, e nessas lutas sempre haviam muitos mortos e muitos feridos. Logicamente, a antipatia da população agora era pelos dois. Um belo dia surgiu um conflito entre os dois povoados, que era incitado pelos líderes. E depois de dezenas de mortes, muitos ferimentos, muitos feridos, muitas pessoas prejudicadas pela situação que eles promoviam, a população tomou uma decisão. As duas populações dos dois vilarejos tomaram a decisão, formaram lá os seus representantes e pediram ajuda a um distrito próximo para que os beligerantes fossem presos. Eles não aguentavam mais as mortes recorrentes. E eles conseguiram. Em seu intento, eles foram ouvidos e a autoridade daquele outro lugar, daquele distrito, entendeu que eles estavam precisando de uma intervenção. Levaram os dois para a mesma prisão. Na prisão, eles foram acusados de muitas mortes. Porém, foram para o mesmo cárcere. Dividiam o mesmo espaço, assim como outros criminosos. E a disputa seguia acirrada entre os dois pela liderança do comando daquela prisão. E o homem poderoso e rico de outrora, ele elaborou um plano, lembrando que o homem poderoso de outrora foi aquele que ficou encerrado dentro da caverna. Então, esse homem, ele pacientemente lapidou uma pedra, deixou-a bem pontiaguda, e quando aconteceu uma discussão, ele estava com essa pedra, ele desfere um golpe certeiro entre os olhos do inimigo que tombou morto. Esse que ficou, que agora era aquele homem que ficou preso, tinha ficado preso na caverna, agora ele passa a desfrutar da liberdade na prisão. E ali ele era obedecido por todos o temiam. Novamente entra aquele nosso jargão. Ele vivia num mar de rosas. O adversário, aquele que tombou morto, assim que ele cai ao chão, ele se levanta esbravejando, salivando de ódio, dizia com o dedo em riste: "Você não me matou, agora quem vai te matar sou eu." Bradava e em vão ele investia para a agressão, agredindo o outro, que não registrava a sua voz carregada de insultos, nem a sua presença ameaçadora. E com amargor ele percebia que o outro vivia tranquilamente. E aí ele toma então a decisão. Tornou-se um perseguidor ferrenho e começaram, para aquele que estava vivendo no mar de rosas agora, começaram os pesadelos, as sensações estranhas, as palpitações, mas ele estava bem, porque ele estava vivendo um mar de rosas. Tempos depois, novamente os dois se encontraram face a face
na dimensão espiritual. E ali eram inimigos contumazes. E a luta prosseguiu, e sem tréguas. E isso causou um estudo da situação daqueles dois seres que provavelmente anterior à primeira experiência já eram antagônicos. E a administração reencarnatória decidiu, então, que havia apenas um modo de acabar com aquela beligerância entre essas duas criaturas, a reencarnação redentora. E como tudo é muito elaborado dentro desse programa reencarnatório que cada um de nós temos, a maternidade, concluíram eles, que era a única saída para transformar o ódio nutrido, recíproco, desses dois filhos do excelso Criador, seria, então, a maternidade. O ódio é o amor enlouquecido. Isso é muito importante nós internalizarmos, que o ódio ele só é o amor enlouquecido, adoentado. Mas o germe nunca, jamais morre. É a essência divina que cada ser humano tem e permanece latente e, no momento propício, passa a desenvolver-se. Nosso mundo de relação, vamos dizer, não é um mar de rosas. Nós encontramos espinhos em todas elas, todas as rosas do nosso mar nos trazem esses espinhos. Mas o que fazer? O que devemos fazer? Nós devemos fazer um belo jardim, cheio de flores coloridas como as rosas, onde a beleza encantará pássaros felizes que encantam com seus trinados maravilhosos, músicas para os nossos ouvidos. Sistematicamente temos que nos insuflar de tolerância por todos aqueles que nos ladeiam a nossa vida. Desconhecemos o peso dos nossos passados, não só da última experiência, mas remotas, onde certamente a nossa mesquinhez fez vítimas e algozes, que protagonizarão no palco da vida a história real da harmonização. Por isso que Jesus nos advertiu: ama a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito. Ama ao próximo como a si mesmo. Então, parece que nós temos três direcionamentos dentro do amor: ao Criador, a nós mesmos e ao próximo. E essa demonstração que ele fez não foi sem razão de ser. Ele conhecia a maior dificuldade do ser humano. Ele conhecia, provavelmente, isso na pele. A nossa maior dificuldade é conviver. Eu, particularmente, vejo muita gente dizendo que está pagando caro pelo seu karma, né? Ou usam o termo dívida, enfim, usam várias, mas normalmente é karma. Mas é bom lembrarmos que nós temos uma gaveta no departamento espiritual responsável, cheia de carnês para quitarmos. Isso nós estamos fazendo, digamos, em longas prestações, às vezes suaves e às vezes mais pesadas. Porém, a visão dos espíritos superiores não é como a nossa. Eles veem nas situações de conflito, em nossas relações, nos nossos relacionamentos, a oportunidade de pacificação entre dois seres que geraram laços fortíssimos pelo ódio, que terá que ser tratado
já que o amor que adoeceu tem que ser restabelecido. Não podemos jamais esquecer dos coadjuvantes que horas eram favoráveis à nossa causa ou horas eram contra a nossa causa. Então, essa é a nossa realidade. Nós reencarnamos em coletividades. E é por isso que muitas vezes nós nutrimos certa antipatia por esse ou por aquele, ou usamos até um termo, o meu santo não bateu, e aí está explicado o porquê. A administração reencarnatória, ela é exímia e infalível. Renascemos sempre no meio dos nossos afetos e também dos nossos desafetos. Todos passíveis da nossa compreensão e acolhimento em nossos corações. Então, nós precisamos disso. Nós necessitamos. Então, devemos olhar ao nosso redor e enxergar a pessoa que está ao nosso lado com outra lente. Ela precisa de nós, mas possivelmente nós precisemos muito mais dela do que nós possamos supor. Nós somos aventureiros no mundo das nossas relações. Eu digo aventureiros porque aventureiros é aquele que não tem uma responsabilidade, que não tem aquela certeza de que tem que realizar e concretizar algo com começo, meio e fim. Então, esse é um aventureiro. Então, no mundo das nossas relações, nós agimos assim como aventureiros. Nós somos rápidos em julgar os outros e tardios para nos enxergar. E devemos nos perguntar, isso com uma frequência bem assídua e em curto tempo, não uma vez por ano. Nós devemos sempre nos perguntar, mas com toda a sinceridade, como será a minha imagem vista por um outro ponto? Como será que eu estou me exteriorizando? Ou melhor, o que nos dá mais responsabilidade, como eu estou refletindo a porção de Deus que há em mim? Como me vejo no contexto da minha vida? E se esta análise mostrar você impecável, reveja rapidamente os teus atos. Como você está tratando todos à tua volta. Porque quando nós achamos que nós somos excelentes, que nós somos os maiorais, tem alguma coisa muito errada, muito apodrecida no nosso íntimo. E é por isso que Jesus vai falar: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Por isso, nós devemos resolver as nossas pendências da raiva, do ódio, da mágoa, agora, nesse tempo. A oportunidade está aí. Não sairemos desse círculo que muitas vezes chega a ser penoso para muitas pessoas do nosso mundo de convivência. Então, nós percebemos que muitos se agastam, sofrem dentro dessas dificuldades de relacionamento. Lembrando que conciliar é um verbo transitivo direto e é que quer dizer congraçamento entre os seres. E foi o termo mais apropriado que Jesus poderia usar para a harmonização, que também significa fazer as pazes. Fazer as pazes, mais uma vez. Quando fomos criados, nosso pai deixou um botão, ou o botão de amor saliente, para que um simples toque nesse botão possa contaminar tudo o que está à nossa volta.
esse botão faz com que tudo também seja luz. Lembrando sempre do nosso mestre, que disse que nós somos luzes. Quanto aos personagens que eu falei no início, é uma história real, não é uma história fictícia. Só para dar o desfecho e matar a curiosidade de vocês o que aconteceu com esses dois seres. Hoje se amam, se respeitam e seguem a mesma estrada, na mesma direção, harmonizados e purificados no amor. E esse amor é muito forte que une esses dois seres, conciliados assim para sempre. Essa é a justiça divina, é assim que funciona. É isso que o Pai Excelso espera de nós: amor, compreensão, tolerância, respeito, fazer ao outro exatamente o que queremos que nos faça. E assim só podemos agradecer a esse Pai de infinito amor e misericórdia que não desampara um único filho seu e nos deu Jesus como modelo e guia e também como nosso mestre, que deveremos segui-lo com toda certeza que estaremos chegando ou galgando cada vez mais para perto do nosso Pai. A reflexão da noite é essa. Eu vou encerrar lendo aqui um trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. Esse trecho diz assim: os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida eterna. Os mais rebeldes e viciosos deverão reformar-se quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Ao contrário, fazei-lhe todo o bem que puderdes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Malgrado seu cederá o amor verdadeiro, ímã a que não poderá resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está latente em vossos corações. Ele continua: amar no sentido profundo do vocábulo é ser leal, probo e consciencioso para fazer aos outros o que desejaríamos para nós mesmos. É buscar em torno de si a razão profunda de todas as dores que acabrunham os vossos irmãos, a fim de lhe levardes um alívio. É olhar como sua própria a grande família humana, porque tal família encontrareis um dia em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, designados para o progresso infinito. Por isso, não podeis recusar os vossos irmãos aquilo que Deus vos deu com liberdade, porque a vossa parte vos sentireis muito felizes se os vossos irmãos vos dessem aquilo que vos falta. É a lei do amor. E hoje podemos conseguir navegar no mar de rosas e saber nos defender dos espinhos. É isso. Então, eu vou pedir a todos agora, naquele momento da nossa vibração, as águas, a menção a todos aqueles que nos pedem uma intercessão e aqueles que estão com seus nomes nos papéis. Então, nós vamos nesse momento entrar nessa onda de luz, de amor, que nos traz a esperança e nos fortalece a fé. E dessa maneira rogar que Jesus, nosso irmão maior, governante desse planeta, possa envolver cada continente, cada país,
com todo o arco de luz circundando o nosso planeta, envolvendo todos nesse amor do Pai, que é transmitido através do coração do nosso Mestre. Todos os líderes, todos aqueles que lutam pela implantação da moral e da justiça no nosso planeta, que sejam fortalecidos, que sejam amparados e que nós possamos ajudá-los através da oração, através da vibração e principalmente através das nossas ações. Jesus de infinito amor e misericórdia, iluminai todos os seres que estão neste momento abandonados, exilados muitas vezes de si próprios, desconhecendo o amor, afastados da luz do Criador e do teu amor. Envolvei todos aqueles, Jesus, que te rejeitam, que não te querem. Fortalecei todos aqueles que levam a esperança, que levam o alimento material e o alimento espiritual. Envolva, Jesus, todas as crianças, principalmente neste momento, onde aumentam as agressões, as violências, porque temos que ficar enclausurados e muitos ainda não têm a clareza, não têm esse amor que nós estamos falando hoje em relação ao próximo. Iluminai todos os lares que também passam pelas mesmas situações, onde neste momento que nós devemos expor a nossa tolerância, a nossa fraternidade, a todos aqueles que estão à nossa volta. A situação muitas vezes nos remete às violências, às palavras duras, ao endurecimento de coração. Toca, Jesus, com teu amor cada coração, envolvendo, Mestre, em luz, todos os velhinhos, todos aqueles que estão em final de jornada, que eles possam receber todo o amparo e fortalecimento, todos aqueles que estão em hospitais, que estão aflitos por não conseguirem uma cirurgia, Jesus. Nesse momento, que sejam amparados e fortalecidos pelos médicos do espaço. Fortaleça, Mestre, todos aqueles que estão passando pela dificuldade dessa doença que nos atinge de uma forma muito agressiva, iluminando cada um que está com seus nomes aqui, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão em recuperação em suas casas, aqueles, Jesus, que poderão, ou por alguma fragilidade, ser alvo dessa contaminação. Envolva toda a classe médica, todos os hospitais, todos aqueles que trabalham, levando o conforto, levando a dignidade a todos aqueles que estão doentes. Que a tua luz possa envolver todos aqueles que estão desenvolvendo os remédios e a vacina, para que a humanidade volte mais consciente, mais madura, retomando, Jesus, a vida em sociedade. E é dessa maneira, Jesus, que mais uma vez eu peço, fortaleça o nosso Consolador em muita luz. E todos aqueles que ali estão em tratamento, seja para o tratamento físico, para o tratamento espiritual, ilumina cada um em suas necessidades. E nesse momento, Jesus, nos damos as mãos para agradecer a oportunidade de servirmos em tua seara. E nós rogamos, Mestre, permaneça conosco agora e para todo sempre. E que nosso Pai, que é todo poder e bondade, nos ampare hoje e sempre. Que assim seja, graças ao Pai. Que bom mais uma vez, meus irmãos, que nós estejamos assim, um segurando na mão do outro, sentindo que a minha força é a tua força e que com Jesus nós somos mais fortes. Boa noite, que Jesus nos abençoe.